Bom, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre os temperamentos nas crianças, é uma introdução, e hoje tentaremos falar de forma bem específica sobre o temperamento colérico, eh, particularmente como a gente pode reconhecer o temperamento colérico nas crianças e, sobretudo, como nós podemos educar e devemos educar o colérico, né? O pequeno colérico, como iremos chamar essas crianças. Muito bem. Antes de iniciar a falar sobre o temperamento das crianças, temos que lembrar que na última aula nós falamos de um elemento que é essencial, que é o fato de entender o que fala Rudolf Allers, um psicólogo importantíssimo, né? eh, sobre o comportamento da criança, como ela é reativa. Quer dizer que o comportamento dela depende muito do ambiente onde a criança está. E por que estou falando isso? Por que a gente falou isso na última aula? Porque é importantíssimo a gente não rotular as crianças, não etiquetar as crianças. Eh, Determinar o temperamento não é uma coisa muito simples, sobretudo quando a criancinha é bem pequena. Por quê? Porque a gente tem experiência. Para nós entendermos o nosso próprio temperamento, muitas vezes precisamos refletir muito sobre as nossas ações, sobre as nossas tendências, e então podemos chegar a uma conclusão sobre qual é o nosso temperamento predominante. Quando a criança é pequena, isso é bastante difícil. Então, o que a gente vai falar é importante que nós levemos em conta para não etiquetar. Então, o grande perigo, quando a gente fala de temperamentos, é etiquetar e achar que essa pessoa vai obrar necessariamente dessa forma. Nós iremos apresentar, então, as características que tem o colérico. Vamos a pegar os 4 temperamentos clássicos. Eu acho que todos vocês já sabem que hoje tem muitos psicólogos falando em 8 temperamentos, e é realmente uma proposta interessante, mas por conta da simplicidade, por ser um tema bem mais conhecido, os temperamentos clássicos, 4 temperamentos clássicos, eu vou falar sobre a base dos 4 temperamentos. Então, a primeira coisa, então, que devemos falar sobre a educação do colérico e como a gente pode conhecer o colérico é entender a dinâmica da alma colérica. Então, isso aqui é válido para todo aquele que tem um temperamento predominantemente colérico. Vale lembrar aqui que quando nós falamos de temperamento, estamos falando da base natural e não do caráter. O padre Royo Marín, por exemplo, na sua obra, sua vida espiritual, ele determina bem claro que uma coisa é o caráter, que é aquele que você forma sobre a base do temperamento que você recebeu, e que está conformado pela base temperamental e também pelas ações que você vai fazendo, as suas escolhas. Tanto é que talvez você tenha um temperamento que é ótimo, uma mistura aí de temperamentos, com uma predominância talvez do temperamento colérico, por exemplo, mas se você não se educar, se você não procura as virtudes necessárias, então o seu caráter
no será un carácter con los beneficios do colérico, por ejemplo, el temperamento colérico. Então, o caráter é o resultado do temperamento com as escolhas que a pessoa faz. Tanto é que eu posso realmente mudar as aparências do meu temperamento e que as pessoas achem que eu sou, por exemplo, de um temperamento ou de outro, por conta do o domínio que, através da virtude, eu consegui. Então, por isso que é importante, bem aqui na entrada da nossa aula, lembrar que existe uma diferença que é essencial. Uma coisa é o temperamento, que é a base sobre a qual as inclinações, as emoções se manifestam, e outra diferente é o caráter, que é aquele temperamento com as escolhas que você faz. Se as escolhas são virtuosas, então você terá um temperamento que é ótimo e não está necessariamente determinado pelo temperamento que você recebeu. Agora, se você faz escolhas viciosas, então o seu caráter também manifestará provavelmente o pior do seu temperamento com outros vícios também. Bom, no campo da psicologia educacional e do desenvolvimento do caráter, que é o que a gente está falando aqui, o estudo dos temperamentos não deve ser encarado pelo professor ou pelo pai como uma tentativa de rotular ou limitar a individualidade da criança. Isso que estava falando, que é importantíssimo. Pelo contrário, trata-se de uma ferramenta estratégica de valor inestimável, tanto de conhecer e ajudar a criança a se conhecer, para uma educação personalizada e integral. Então, quando nós falamos em educação, particularmente educação católica, falamos em educação integral, quer dizer, das virtudes e dos elementos sobrenaturais, que são essenciais para chegar na nossa meta final, né, que é a salvação, a santidade, e também do elemento humano, entre os quais está a base temperamental. Tanto é assim que nos tratados de teologia ascética, por exemplo, os temperamentos não têm um lugar principal. Por isso que eu falo que a gente tem que ter muita atenção para evitar rotular ou determinar que a pessoa vai obrar sempre daquele jeito porque ele tem aquele temperamento. O trabalho no próprio temperamento, nos livros de teologia ascética e mística, são os meios secundários para chegar à santidade. Os meios primários são aqueles que têm que ver com a prática da virtude e, de forma essencialíssima, com os sacramentos da igreja. Mas, dentro daqueles que são secundários, existe sim o trabalho no próprio temperamento, mas como um meio secundário de santificação. Bom, a essência do temperamento colérico, que é sobre o qual hoje nós iremos falar, conforme delineada pela obra clássica, acho que todos vocês conhecem provavelmente, de Conrado Hock, reside na rapidez e na veemência da reação. Quer dizer, quando quem tem uma predominância colérica recebe um estímulo, a reação desse temperamento é rápido e muito veemente, forte. São as principais características. Iremos ver a terceira característica. Qual é essa terceira característica? Ela é rápida, ela é veemente, forte,
e a impressão permanece na alma por muito tempo. Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que tem um temperamento colérico, então, perante um estímulo, como pode ser, por exemplo, uma injustiça que você recebe, a reação, a ira, vamos falar nesse caso, será muito rápida. Então, é uma pessoa que tem, a gente falaria, tem pouca paciência, um pavio curto, né? Veemente, muito forte, até pode ser muito descontrolada se a pessoa não trabalha na virtude correspondente. E não é uma coisa que é de momento. Nós temos os quatro temperamentos. Essas duas primeiras características de ser rápido e veemente estão presentes em outro temperamento como é o sanguíneo. Iremos falar depois sobre ele. Uma reação rápida e veemente. Mas a diferença é que no colérico, que estamos falando hoje, essa impressão na alma permanece por muito tempo. O que quer dizer? Que essa pessoa se lembra daquela injustiça e lembrar daquela injustiça produz o mesmo efeito. Ela fica brava durante muitíssimo tempo. Tanto é que si tal vez en 3 días, en una semana, encontra nuevamente aquella pessoa, a reação está a mesma. Rapidez e veemência. Já o sanguíneo não. Ele é rápido, ele é veemente, a reação, mas ele não dura. Então, é aquela pessoa que ficou muito brava, mas depois, imediatamente, ele já se sente um pouco mal, porque ficou um pouco bravo demais, e está tudo bem, já passou, né? Quem tem um temperamento colérico não tem isso. Essa impressão fica de forma permanente durante muito tempo da alma. Então, isso aí, estou dando um exemplo que pode ser ruim, como é a cólera descontrolada, por exemplo, a ira, mas também vocês podem pensar em uma coisa positiva. Por exemplo, quando essa alma toma um ideal que impressiona fortemente, que é um ideal santo, por exemplo, ou de conquista de uma virtude, e ele não vai parar até conseguir. Então, são as coisas positivas e negativas em si. O temperamento ele é neutro, no sentido moralmente falando. Não existe um temperamento bom e um ruim. Todos têm coisas que a gente pode aproveitar para o bem e coisas que a gente tem que trabalhar, né? Porque podem ser um problema. Quando nós falamos do colérico, estamos falando de um potencial enorme. O impacto de un colérico bien orientado, bien educado, es profundo na estrutura social e familiar. Por quê? Porque são aqueles que são líderes de forma natural. E a gente vai ver isso na criança. Tem uma tendência a realizar grandes obras. Quando essas grandes obras são coisas boas, é estupendo. E quando essas grandes obras são coisas ruins, é tremendo. Por quê? Porque se caracteriza por uma vontade férrea, forte. Então, é um temperamento que tem muito potencial, evidentemente. Entretanto, um colérico negligenciado ou mal educado pode tornar-se uma força destrutiva em casa, um tirano doméstico, ou um líder sem escrúpulos, ou um indivíduo isolado por sua própria soberba. Então, educar um colérico é, portanto, um exercício de alta precisão pedagógica. Por isso que é importante, sobretudo quando nós temos já crianças
que tem o uso da razão, acima dos 7, 8 anos, começar, né, uma educação nas virtudes bem precisa para aquilo que ela tem que, com certeza, trabalhar. Bom, como nós reconhecemos, como identificar o pequeno colérico? Agora será bem para os pais e professores, né? O pequeno colérico exige uma observação que é apurada. Pais e professores frequentemente incorrem no erro de diagnosticar meramente como um mau comportamento ou teimosia, o que é, na verdade, uma manifestação da vontade focada do temperamento. Como observa Benet em aquele também livro que eu recomendo muito para vocês lerem, O Temperamento que Deus te deu, acho que assim em português. O colérico é um pacote de ambição hermeticamente fechado, diz Bennett. O reconhecimento precoce permite que a disciplina seja aplicada de forma lógica, evitando então desgaste emocional, nos professores sobre todo, e rebeldia de parte da criança innecessária, desnecessária. Bennett ilustra o comportamento colérico típico a través de uma anedota doméstica que é bem comum. Imagine a cena de uma mesa de jantar súbitamente transformada en un atelier caótico, coberta de gises de cera, glitter, cola y papéis picados por todo o chão. Diante da evidencia incontestável da criança colérica, como a pequena Lucy, que é citada lá no livro de Bennett, pode responder como uma negação veemente: eu não fiz isso. Mas é evidente que foi ela. Mas pode acontecer que a criança colérica, eu não fiz isso. Para os pais, continua Bennett, isso soa como uma mentira descarada. No entanto, para o colérico, a criança, então, se lembre, essa força, essa inclinação que ela tem, a mente está tão fechada no objetivo, está fixa no objetivo que ela tem, o cartão que estava sendo criado, nesse caso, que a bagunça que ela fez é um detalhe irrelevante para ela. Uma coisa que praticamente não existe em sua consciência. Quando finalmente admite, o faz de forma relutante. Bem, eu estava fazendo cartões, não sabia que estava fazendo bagunça. Então, essa negação, então, não é diretamente por uma mentira, pelo hábito da mentira em si. É isso que quer mostrar Bennett. É porque a mente da criança colérica está tão focada no objetivo que ela tem, que ela realmente não considera muitas coisas que são necessárias considerar. Por isso que será necessária uma educação dessa criança. A gente não está passando mano e falando, é a tendência natural. É a tendência que a gente tem que corrigir por meio da educação. Mas é importante para nós entendermos como é o funcionamento da mente, no caso dessa criança. Que o foco é tão veemente no objetivo que ela praticamente desconsidera coisas que são importantes, porque fez uma bagunça. A diferença fundamental entre a teimosia colérica, de negar, ou de querer uma coisa de forma evidentemente com muita teimosia, e uma desobediência que é comum, que também pode acontecer na criança colérica, tá? Reside no motor da ação. O colérico não desobedece por preguiça ou por busca de prazer, como acontece com o sanguíneo, que você pode um
menino sanguíneo que ele não gosta de fazer alguma coisa e ele vai tentar de não obedecer, de não fazer aquilo que não gosta. No caso do colérico, é porque a sua vontade já está empenhada em uma meta que ela considera superior. Então, vocês veem a diferença. No sanguíneo, que depois nós iremos falar sobre isso, a desobediência não é tanto ou não é por um motivo que não seja o prazer que ele está procurando. Então, ele não gosta da coisa, então ele fuge. No caso do colérico, não tem que ver com a sensibilidade, os sentimentos, que ele gosta ou não gosta, mas com aquilo que a mente dessa criança já considerou e considera que é superior. Então, não quer ficar distraída com aquilo. O colérico não quer apenas participar, outra característica, de um time de futebol, por exemplo, na escola. Não é que ele quer simplesmente estar aí, ele deseja ser o capitão do time de futebol, marcar o gol da vitória e dominar a estratégia do jogo. Seus argumentos são usados para vencer, diferindo do fleumático, que desiste para evitar o conflito, iremos falar sobre isso, o do melancólico que se isola em sua mágoa. Então, como nós podemos identificar algumas das condutas de um colérico? Bom, essa timosia própria, esse foco no objetivo próprio, vamos ver, que ele considera como uma coisa importante, e, como vemos aqui no exemplo do futebol, o desejo bem forte, bem marcado, de não simplesmente ele estar e participar, mas de ser líder e se destacar, principalmente. Então, no ambiente escolar e no ambiente doméstico, algumas coisas. A primeira coisa no ambiente escolar, para os professores, sobretudo, é muito bom, é aquela criança que tenta organizar um grupo e ditar as regras nos trabalhos e brincadeiras. Então, é aquele que está sempre aí criando as regras e mandando. Busca liderança. No ambiente doméstico, onde talvez é mais difícil mostrar essa liderança, o que aparece mais é a dificuldade que pode ter a criança em pedir desculpas. As frases você está certa ou eu errei são muito difíceis de proferir para uma criança colérica. Ela deve ser ajudada para que consiga fazer isso. Mas é muito mais difícil, e por isso que é importante que os pais entendam isso. Se você tem dois filhos, se tem um filho que é, por exemplo, colérico e o outro que é sanguíneo, e os dois começam aí a bagunçar, a se bater, né? Porque os dois têm reação rápida e veemente, só que o colérico vai ficar mais tempo com aquilo e o sanguíneo vai ficar calmo. Daqui a pouco ele está calmo, não quer mais briga. Vocês têm que entender que não é a mesma coisa que o sanguíneo peça desculpas, o que é muito fácil para ele, porque ele já se sente mal também por aquilo que fez. Quanto o colérico, por exemplo, porque para o colérico é realmente muito difícil. Não que não deva pedir, ele deve pedir desculpas também, mas entender que para ele será, exigirá, nesse ponto específico, um ato de virtude maior, que é se vencer, se conquistar. E por isso que a gente deve ajudar ele, não falando de crianças, de adolescentes, nisso que está a educação, né? Poder guiar a criança para que ele se conquiste.
Lembre-se sempre aquela frase de Platão, fantástica, quando ele fala quem são os bons e quem são os ruins. Como que a gente pode saber quem é bom e quem é ruim? E Platão responde, né, dizendo, Agathoi, os bons são aqueles que conseguem se autodominar. Os ruins, kakoi, em grego, ruins, são aqueles que não conseguem se autodominar. E por isso que a nossa educação tem que ajudar para que a criança consiga dominar-se e vencer-se, mas de uma forma pedagógica certa, né? Porque se a gente entende as dificuldades que essa criança particular vai ter, nós podemos ajudar com outros meios e outras formas para que ela consiga o objetivo. Mas o importante aqui é entender que não é a mesma coisa um sanguíneo pedir desculpas e um colérico. Os dois devem, mas para o colérico será bem mais difícil. No ambiente escolar, como que a gente encontra o pequeno colérico? No que Bernard diz no livro, O Temperamento que Deus te deu, sparring verbal. O que quer dizer? É a criança ou jovem que responde, que discute, que não aceita simplesmente. O debate com o professor não por respeito, mas para testar a lógica do argumento. Então, ele quer entender por que está sendo colocado aquilo. E tem uma tendência aquilo. Ele não aceita simplesmente a autoridade porque eu falei, pronto, acabou. Ele tem uma tendência a querer ele entender a lógica. E por isso que começa a discussão. E os adolescentes, que são coléricos, muito mais. Então, o professor deve estar ciente disso. Por quê? Porque se o professor não é o pai ou a mãe, né? Uma pessoa que tem trabalhado na virtude, primeiro, né? No autodomínio de si mesmo, no autodomínio dele, com certeza ele vai ficar bravo com essa criança. Porque vai achar que está questionando a autoridade dele. Novamente, é procurar a lógica do argumento. No caso na própria casa, o colérico vai se manifestar por uma necessidade de autonomia. ¿En qué sentido? As ordens que ele considera arbitrárias, ele vai sempre contestar, vai reagir mal. E ele sempre vai querer fazer do jeito dele, gerenciar as coisas no seu próprio tempo e tarefas. Então, isso se manifesta muito, principalmente na adolescência. Tá? Novamente, nós devemos educar. Não é passar a mão e falar que está tudo certo. Tá? Na escola, o colérico terá um foco seletivo, uma coisa importante, uma excelência absoluta em matérias que desafiam seu intelecto e descaso pelo que considera fácil. Isso aqui é uma característica da alma do colérico. Ele vai ter um descaso com tudo aquilo que considera fácil. Então, é uma criança que precisa ser desafiada. Então, você precisa elevar sempre o ponto ou aquilo que você quer que ela pratique, ou entenda, ou estude. Ela precisa ser desafiada. E quando ela entende que é uma coisa fácil, que é uma coisa sem sentido, ela abandona. Ela não dá atenção. E a impaciência, também manifestada na escola, é aquela criança que se irrita com facilidade com aqueles que são lentos ou incapazes. Então, fica brava, né, com
o colega que não sabe fazer alguma coisa, que não responde do jeito certo, impaciente, não? Manifestamente impaciente. Em casa, nós temos uma argumentação incessante, entra em disputa de fiz sim ou não fez, que podem durar horas, se não são interrompidas pelos pais, por exemplo, nesse caso, e a resistência à humilhação, um castigo considerado injusto, gera um rancor duradouro e um desejo de revanche. Então, eh, são elementos importantíssimos para nós conseguir educar. Bom, quais são as qualidades, né, eh, estupendas e as qualidades que não são tão boas da criança colérica, que tem um temperamento, uma base colérica, predominantemente colérica, porque não existem temperamentos puros. Os temperamentos estão sempre misturados e a gente encontra uma predominância de um temperamento. A primeira coisa, a generosidade e a vontade de ferro. Então, como se nós temos um filho ou temos um aluno que é colérico, nós devemos entender que essa criança, esse jovem, não se conforma com o ordinário, ele não quer, ele quer uma coisa maior que ser desafiado, ele precisa ser desafiado, ele sente que está feito para coisas grandes. E então, é, isso é uma coisa estupenda, porque ele aspira àquilo que é grandioso. E se nós educamos de forma certa, porque aqui está o segredo, ele terá um desejo do heróico. Conrado Hawk diz que o colérico tende ao que é alto, seja nas ambições temporais, então, como a busca por uma carreira prestigiosa ou a gestão de grandes empreendimentos, ou nas espirituais, desejando a santidade e o sacrifício pessoal. Então, eles não se conformam com pouca coisa. Hawke resalta que a virtude inata desses temperamentos é a generosidade. Ele possui um desprezo natural pelo que é vil, baixo ou mesquinho. E essa nobreza de espírito é sustentada por três pilares que definem seu potencial. Primeiro, ele tem um intelecto agudo. O colérico é, em sua essência, um homem intelectual. Ele possui uma clareza de ideias invejável e um talento especial para conceber grandes projetos e visualizar o caminho para realizá-los. Quer dizer, são pessoas que têm uma grande ambição e que consigam mostrar o jeito que a gente tem que fazer os passos para conquistar aquilo. Em segundo lugar, uma vontade forte. Diferente dos outros temperamentos que se desaniman diante dos obstáculos, o colérico se inflama com a dificuldade. Quanto mais difícil, melhor é. Segundo Hawke, ele possui uma vontade forte que não se amilana ante aquelas coisas que são difíceis, ante a dificuldade, o sacrifício. Então é como se o obstáculo fosse o combustível, no caso dele. Quanto maior a resistência, mais vitalidade da entrega. E em terceiro lugar, a capacidade de concentração. Sua habilidade de focar toda a atenção em um único ponto, se lembram da Lucy, né, que estava fazendo aquela bagunça na mesa, e que a mãe pergunta, foi você? Não, ela estava focada no cartão que ela queria fazer. Então, essa capacidade de atenção em um único ponto permite que ele ignore distrações que paralisariam outros.
Isso o torna um místico em potencial, capaz de atingir, nos diz Hawke, a orações de quietude, mencionada por Santa Teresa, pois sua vontade consegue repelir a distrações com vigor. Então, se ven canalizadas, nos vemos aqui, essas qualidades transformam a criança em um líder natural e em um estudante de alto desempenho e em um potencial santo. Sua magnanimidade o levará a proteger os mais fracos e a se sacrificar por causas nobres quando é educado dessa forma. O colérico não é movido por sentimentos ternos, mas por princípios, por ideais. E a nossa tarefa educadora, que a gente vai ver, consiste em proporcionar para ele, para o colérico, de forma especial para todos, mas especialmente para o colérico, um ideal que seja o suficiente, real, lógico e difícil para ele entregar a própria vida. Quando a gente consegue fazer isso, e não somente a gente, com a ajuda de Deus, né? Nós temos efeitos que são maravilhosos. Vamos ver. No caso, por exemplo, de San Ignacio de Loyola, por exemplo, né? São pessoas que inflamaram o mundo. Bom, qual é a virtude que tem que estar sempre na base e a gente lembrar, além do ideal, o ideal grande e desafiador, é a humildade. Porque sem a virtude da humildade, essas mesmas potências se tornam o alicerce para uma queda catastrófica na soberba. E nós veremos como, por exemplo, no temperamento sanguíneo, o grande perigo é a incontinência, por exemplo, porque ele tende, hace uma tendência muito forte aos prazeres, então, a luxúria, né? Por exemplo. No colérico é a soberba, que é muito pior que o pecado da carne. E a gente tem que se lembrar disso, né? Porque hoje nós temos uma tendência aqui no Brasil de uma exaltação da modéstia, que é uma coisa muito boa, é uma virtude cristã que a gente precisa resgatar, mas em detrimento, muitas vezes, as pessoas que tentam resgatar a modéstia, que, repito, é uma coisa muito boa, a gente vê um desprezo e uma soberbia em relação a outras coisas. E nisso a gente tem que ficar atento. No passado, na França, existiu uma heresia, né? Que era extremamente fazia dos religiosos e das pessoas que aderiam a ela extremamente penitentes e muito, sabe, assim, evitavam tudo que fosse da carne, do pecado da carne e coisas da carne, e era sacrifício e jejum. Né? E existia um mosteiro, o mosteiro de Palais de Monial, famoso. Então, um santo, Francisco de Sales, foi enviado para examinar as freiras que estavam lá. E as freiras que estavam lá eram freiras muito penitentes, eram freiras realmente que não se podia duvidar da pureza delas. Mas quando foi São Francisco de Sales perguntado sobre qual era a conclusão sobre as freiras de Palais de Monial, ele respondeu: elas são puras como anjos e soberbias como demônios. Então, a gente deve entender, não? Realmente que é importantíssimo, e sobretudo ao falar do colérico,
esse trabalho na humildade, na humildade, porque a soberba é pior de que todos os vícios são ruins, porque nos levam à condenação eterna, mas entre todos, somente um tem a capacidade de nos fazer bem similares a Lucifer, que é a soberba. Então, pior de todos os vícios. Bom, por isso que o trabalho de humildade com o colérico é essencial. Essencial. Bom, o orgulho, a ira e a insensibilidade são os principais defeitos desse temperamento. A soberba, não? Hawke alerta que o colérico é frequentemente pagado de si mesmo, porque ele, se ele não é educado na humildade, ele se volve como a medida de todas as coisas. Então, não é mais o pai ou a mãe que falam, é ele que determina as coisas. E quando isso é pior, como no caso de um cisma, como acontece, estou falando de situações que acontecem hoje na nossa igreja, no nosso país, você vê pessoas extremamente puras, extremamente penitentes, extremamente con grandísima capacidad intelectual, que publican libros que son fantásticos, que leen libros que son fantásticos, que discursan sobre modestia y sobre monchi de cosas que es una cosa fantástica, mas no aceitan las determinaciones de la iglesia. Entonces, ya no es más un magisterio ordinario de iglesia que debe falar para mí como debe ser o meu agir, mas sou eu que falo para a igreja o que é magistério, o que não é magistério, o que é correto, o que é incorreto. Então, sou eu ou a minha instituição que se faz, então, medida de todas as coisas, que é uma das definições que dá Santo Agostinho da soberba. O homem que se faz ele a medida das coisas. Ele que determina o que é bom, o que é ruim, que... Então, com um colérico, a gente deve ter um trabalho e uma atenção especial, né? Nesse ponto. Pagado de si mesmo, nutrido, nutrindo uma estima excessiva por as suas qualidades, que são reais. Essa vontade de ferro é real. Só que você tem que você não tenha recebido? Que coisa você fez para receber esse temperamento, por exemplo? Então, realmente, a soberbia e o orgulho, não? Como já falei, juntamente com a ira, que é outra coisa, outra manifestação própria, e insensibilidade, quer dizer que perante as dificuldades, perante o mal do outro, a incapacidade do outro, ao invés de se sensibilizar e ter se aproximar daquela, no caso de uma criancinha que ajuda o colega, não é ira e é descaso. Então, a gente tem que trabalhar precisamente nas virtudes que são opostas a essas que estão, a esses vícios que a gente está colocando aqui. E nisso consiste a educação do colérico. Bom, dureza do coração, etc. Bom, como educar? Como uma estratégia específica para fazer a educação é através do desafio. Se lembram que nós falamos, só um instante aqui, tá? Falamos que ele precisa ser desafiado. E é através do desafio que você vai educando e vai colocando ele no caminho certo daquilo que ele deve procurar e desejar. A segunda coisa é o uso da razão. Em que sentido? Quando você tem que dar um argumento para ele, você tem que falar frequentemente, mostrando que não é um capricho,
que você tem, mas que tem motivação utilizando a razão como luz e deixando bem claro que a decisão final é, por exemplo, do pai e do professor, mas mostrar os motivos. Oh, você não pode fazer isso porque, por isso, racionalmente, porque ele funciona de uma forma que precisa ver a lógica. Esse ponto da razão, eu quero lembrar aqui, é um dos pilares do sistema preventivo. Portanto, não unicamente com o colérico, mas de forma especial com o colérico, mas também com qualquer outro, nós devemos atuar sempre à luz da razão e mostrar, iluminar a razão da criança para que ela entenda, na medida das possibilidades e das capacidades que tem essa criança, as motivações. Não quer dizer que eu vou dar explicações para meu filho por que eu estou fazendo isso, mas quer dizer que eu vou deixar ver a lógica segundo as capacidades do meu filho. Se meu filho tem 5 anos, não tem lógica aí. Mas, se estou falando com um adolescente, que ele entenda os motivos racionais que eu tenho para essa decisão e deixando bem claro que, então, a decisão é minha, porque eu sou a autoridade. Mas isso ajudará para que ele aceite aquela correção ou se realmente reforme, né? Que mude aquilo, né? Bom, o famoso porque sim ou porque eu sou seu pai é um veneno para a relação com o colérico, porque provoca uma reação revoltante nele. Precisa entender o porquê das ordens e na medida que tem capacidade, não? Então, se você tem um filho de 7 anos, não é que tem que dar todas as motivações racionais, com certeza, mas deve mostrar a lógica que existe e, sobretudo, com os adolescentes, sim, mostrar as razões, deixando, novamente, bem claro que eu tomo as decisões porque eu sou pai. Também faz parte da lógica. Eu sei e você não sabe. É, bom, muito bem. Algumas coisas para finalizar sobre o que fazer e não fazer. O que fazer com o colérico? Apresente argumentos racionais. O colérico precisa que sua inteligência seja respeitada, na escola também. Sim? Então, se você tem que corrigir porque ele está fazendo uma coisa errada, é bom trazer ele, não humilhar o colérico, vamos ver isso, mas mostrar os motivos racionais da norma, por exemplo, que existe. Segundo lugar, dar responsabilidades para ele, que sejam responsabilidades reais, delegar a gestão do orçamento de uma festa, ou um cronograma de estudos, ou a participação um pouco mais destacada, talvez em um jogo, que ele tenha que mostrar mais suas qualidades. Então, dar responsabilidades, porque ele precisa sentir-se desafiado. Elogiar as conquistas que são genuínas nele. Então, quando realmente ele conquista uma coisa com esforço, é importante reconhecer isso, né? Muito importante. E permitir um debate respeitoso com ele. Então, ensinar a diferença entre uma discussão de ideias e uma briga de poder. Ele não entende às vezes. O que não fazer? Não usar o porquê eu mandei, como eu falava, né? Então, por quê? Porque para ele, se você está tentando corrigir seu filho, você não vai conseguir o objetivo, porque isso para ele soa como uma injustiça. E então é uma provocação à rebeldia. E a gente tem que entender isso, porque nós devemos educar. Outra coisa para não fazer, tentar quebrar sua vontade.
un colérico quebrado perde su dignidade e torna-se subserviente ou cínico. Então, para eu impor a minha autoridade, porque eu me sinto desafiado pela criança, como pode acontecer com algum professor, então eu tento de humilhá-lo tanto até quebrar a vontade dele. Aí é todo o contrário do nato educador. A mesma coisa com um pai, que faz isso com o filho. Não reagir com explosões emocionais. Por quê? Porque ele é lógico. E então, se ele vê uma falta de controle emocional em você, que é a figura de autoridade, pai, mãe ou professor, ele vai te desprezar. E não ignorar essa necessidade que ele tem de autonomia. Então, é importante deixar essa autonomia na justa medida, tá? Porque não pode dar autonomia total. Ah, ele é colérico, por isso que ele faz, ele vê no celular o que ele quer, porque é colérico, não é isso, tá? Mas naquilo que é conforme a razão, a gente pode deixar uma autonomia, que ele gestione seu tempo de uma forma, por exemplo, não todo o seu tempo, mas uma parte do tempo, das suas atividades, das suas responsabilidades, naquilo que é possível, abrir mão para que ele gestione. Naquilo que não é possível, porque é uma coisa que é errada, porque é um perigo para meu filho, então, com certeza, nessas coisas não. Bom, e fazer dele um santo como criando um ideal grande, com exemplos de grandeza, como no caso de Santo Ignacio de Loyola, que era colérico, é um exemplo, quando a alma de Santo Ignacio foi capturada pelo pensamento de todo para a maior glória de Deus, foi a frase que canalizou a vida dele. A energia, aquela vontade de ferro, aquilo, foi isso. Então, os exemplos desses santos, que são grandes coisas, grandes ideais, né? Grandes sacrifícios, pela grande causa, o exemplo de Cristo mostrado desde essa perspectiva, como aquele que é um modelo do heroísmo, que fez a coisa, a maior coisa que pode ser feita, que é dar a vida para que outros vivam, caso nós, por mostrar e tentando de colocar esse fogo na alma, e isso a gente pode começar desde pequeno, com todos, né? Mas com o colégio de forma especial. San Francisco Xavier, por exemplo, o pensamento de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perde a alma, e ele deixou castelo, deixou tudo. O descaso pelas coisas desse mundo, com tal de ganhar a Cristo, né? Como fala São Paulo.